Olá, o maior erro que eu vejo de engenheiro que quer começar a trabalhar com estruturas é começar estudando concreto armado. Jamais faça isso, porque concreto armado é um sistema complexo que tem muito atalho maluco por aí, como por exemplo atalho de usar software, como por exemplo só lançado de qualquer jeito, como por exemplo regrinha de pré-dimensionamento maluca que eu vejo muita gente falando. Então, se você quer começar a estudar para começar a trabalhar em estruturas, qual que é a ordem de projetos que você tem que seguir, estudo que você tem que seguir? Porque não é, vou começar a trabalhar com concreto armado, vou estudar concreto armado. Não funciona assim. Primeira coisa, e aqui vai entrar uma questão, você vai falar, tá, mas eu sou engenheiro formado, estou me formando, estou no nono semestre, quero começar ano que vem a trabalhar em estruturas. Matemática do ensino médio, física do ensino médio. Por que eu estou falando isso? Porque a engenharia de estruturas é um campo da matemática, é um campo das exatas. E nas exatas a gente tem uma coisa que é a escada do conhecimento. E infelizmente tem muito engenheiro formado que já vejo trabalhando com estruturas que eu tenho que explicar de novo conceitos de matemática do ensino médio e física do ensino médio. Então, a primeira coisa é revisa. E aqui entra uma questão. Mas eu não quero ficar revisando, quero estudar de uma vez, quero trabalhar logo. Então, você vai ser um engenheiro porcaria se você não voltar e fizer uma revisão básica e entender exatamente os conceitos que a gente aprende em matemática e física do ensino médio. Ok? Essa é a primeira coisa. Já peguei muito projeto, já teve muita enquete que eu fiz errado, já vi muito engenheiro que não entende questões básicas das leis de Newton, por exemplo. Tá? Você tem que saber de cor, explicar uma lei de Newton se você quer um dia ser engenheiro, beleza? Próximo, estática e ciência dos materiais. Estática é a parte mais básica e a maior parte dos erros de projeto é quando a pessoa acha que consegue pular estática. Por isso que eu falo tão focado em estudar e estudar ela primeiro, entender muito bem estática antes de avançar, ok? A regra aqui é o seguinte, você vai dominar esse primeiro quadrado para ir para o segundo, para ir para o terceiro e assim por diante, ok? E ciência dos materiais, que é basicamente como cada material se comporta, o que é escoamento, essas coisas, entendido? Terceira parte que você vai estudar vai ser resistência dos materiais, métodos construtivos e hiperestática, tá? Aqui dentro de cada quadrado, não importa qual lado você se focar, porque um não depende do outro. Entendido? Resistência dos materiais vai ser deformação, como que uma peça suporta torção, como uma peça suporta tração, como suporta compressão, entre outros fatores. E novamente é uma questão que eu vejo muito engenheiro que não tem nem ideia como que se calcula uma peça em torção, não tem nem ideia como se calcula uma peça digamos, em flexo compressão e coisa do tipo, você tem que saber isso para algum dia querer começar a projetar estruturas. Muitos não sabem, muitos também projetam estrutura superdimensionada, muitos também projetam estrutura subdimensionada. Por isso que é importante saber isso aqui. Métodos construtivos. Aqui entra uma questão. Eu vejo muito engenheiro projetando estruturas que não tem nem ideia como que é executada uma coisa e daí faz maluquice. Ou pior ainda, engenheiro que está projetando pré-moldado metálico e daí projeta uma coisa que nem tem como levar para a obra. Porque ele não pensou em como vai construir a obra. Só pensou, isso aqui fica assim e pronto. Não. Tem que planejar métodos construtivos, como melhor fazer uma estrutura e tantos fatores. Ok? Ou eu faço laje treliçada porque é a única coisa que eu sei calcular. Ou é só isso que eu sei mandar executar na obra depois. Isso você tem que saber. Você tem que saber métodos construtivos. E hiperestática, que é um avanço de estática, tá? É só estática com mais de 3 reações. Entendi? Isso aqui também é uma questão que você tem que ter muito bem para projetar estruturas e, novamente, é uma fonte de muito erro que eu vejo engenheiro cometendo. Próximo, sistemas estruturais. Você está vendo que tem 2 quadrados aqui de sistemas estruturais e o concreto está depois? Pois é. Por quê? Primeiro, madeira e metálica. Tá? Podendo começar nessa ordem. Mas eu não vou projetar madeira. Pouco importa o que você vai projetar, você tem que entender os conceitos e você vai reforçar o que você aprendeu em esses materiais, estudando primariamente um material homogêneo, que é a madeira, ok? Depois metálica, que também é homogênea, é similar à madeira, são 2 sistemas similares, o que mais encaixa perfeitamente o que a gente viu aqui. E também a alvenaria estrutural pode ser estudada junto, porque é um sistema também homogêneo, tá? Apesar de ter aço praticamente homogêneo em todos os casos. E o sistema de alvenaria estrutural vai te dar uma base bem forte depois para concreto armado. Tá? E daí, depois de você entender isso aqui muito bem, se souber o que é uma máquina rígida, se souber como que se dimensiona uma peça na torção, na prática, os coeficientes de segurança e tudo mais,
Aí você vai para concreto protendido, aí você vai para concreto armado. Você pode ver que protendido e armado tá junto, mas protendido não precisa vir depois? Não, tá? Concreto protendido, dependendo do caso, é até mais fácil que o concreto armado se você entender o conceito ao invés de entender como lançar no software. Ok? Concreto armado é o sistema mais complexo que a gente vai ter, porque são dois materiais ao mesmo tempo e, mal ou bem, maior parte das vezes, você vai acabar fazendo estruturas mais complexas de concreto armado. Tá? Dificilmente você vai ver um galpão metálico que tem pilar para torta e direita onde encaixa no arquitetônico. Não, galpão metálico é um pilar cada 5 metros, acabou a história, não tem o que fazer, foi. Ou um poste cada 5 metros e o vão é tanto e pronto, acabou. Agora, no concreto armado a gente começa a ter complicações, então a gente tem que saber planejar isso e por isso a base mais forte de ter outros sistemas estruturais antes vai te ajudar aqui também. Entendido? Então ele deve ser o último sistema a ser estudado. Se você não domina o que está antes, não avance depois. Tá? Porque isso aqui é um problema que é o efeito bola de neve. Você não entender alguma coisinha aqui de matemática no ensino médio, de física no ensino médio, você vai se embananar em estática. Tá? Porque vamos imaginar uma pessoa, e eu vejo muito engenheiro, que não entendeu a questão de que o somatório de força tem que ser igual a zero. Uma estrutura estática, o somatório de força tem que ser igual a zero. Tinha um engenheiro que não entendeu isso. Daí não conseguia fazer estática direito. Daí foi para hiperestática, esses materiais não conseguia entender direito. Daí, como não entendia muito isso aqui, tentou avançar depois, pulou módulos mais simples, foi direto para concreto armado. E daí fazendo estrutura hipoestática porque ele não entendeu a situação da obra. Ou ele achou que uma viga uma viga de seção considerável, com 2 ferros de 8 estava no domínio 4 porque ele não tinha nem ideia o que era o domínio 4, só viu um vídeo lá de um cara falando, o domínio 4 vai arrebentar sua obra. E daí ele não entendeu. E por que não entendeu? Porque não entendeu lá a base. Entendido? Então comece pela base e vá avançando. O que é que eu recomendo ler de livro sobre isso? Assista meu vídeo de bibliografia. Mas eu tenho um livro específico que é de um autor lá que não sei o que eu nunca vi na vida. Ok, eu não li todos os livros de estática, de exercícios materiais, de estrutura metálica e tudo mais. Eu vou recomendar um, se você quiser estudar outro, é um que eu não conheço, ou que se eu conheço não recomendo. Essa é a questão base. Tá? Mas eu quero saber se o livro de concreto armado lá. A questão é, não sei, eu só não recomendo o cara que ama concreto lá. Mas tirando isso, a questão base é, dependendo do autor vai ser diferente. Eu recomendo um porque é o que eu mais conheço, que eu entendo mais e é o que explica melhor pelo que eu vejo. Mas eu não conheço todos os autores do mundo, beleza? Começa por aqui e vai avançando. E se você não entender alguma coisa aqui, verifique sempre que você entendeu uma coisa antes. Tá? Porque uma pequena pedrinha aqui vira uma bola de neve depois, e daí você tentando projetar concreto armado, e semana passada você nem sabia nem como que se calculava uma viga biapoiada, e agora você quer calcular concreto armado, e daí você se embanana, e daí você gera um projeto cheio de maluquice e não sabe por quê. Tá? E por que aconteceu isso? Não é porque você precisa fazer um curso com concreto armado ou coisa do tipo, é porque você precisa fazer uma questão básica de voltar a estudar estática, voltar a estudar resistência materiais, antes de querer avançar para uma coisa complexa, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.